Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco no estúdio, Henrique Torres, que é professor formador do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal. Oi, Henrique, tudo bem? Olá, Paula, tudo bem? Bom, o Henrique também é dirigente da CUT-DF e nós vamos falar neste programa sobre gestão democrática. Esse é o nosso foco. Bom, Henrique, vamos primeiramente fazer um histórico do que vem a ser gestão democrática no Distrito Federal. A gestão democrática no Distrito Federal, ela não está muito descolada da gestão democrática no Brasil, né? Ela surge como uma demanda dos movimentos sociais no período da redemocratização do Brasil. Então, quando teve a redemocratização, quando foi feito os constituintes que foram lá escrever a nossa Constituição Cidadã, eles tiveram, por parte dos movimentos sociais, essa demanda de implementar uma educação que tivesse uma qualidade social. E para ter qualidade social, precisa a gestão ser democrática. E o resultado disso foi que a Constituição ela orientou que houvesse uma legislação específica para tratar da gestão democrática no Brasil, gestão escolar democrática. E aí surge a LDB dando esse encaminhamento. Só que a LDB também é rasa. A Constituição precisava ser rasa. A LDB ela é rasa, ela não é rasa por acaso, ela é rasa no contexto de um governo neoliberal, onde o dinheiro que chega para financiar o Brasil, financiar as privatizações que estavam acontecendo no Brasil, né? Ele chega do Banco Mundial. E o Banco Mundial fazia algumas exigências. E uma das exigências era que a escola atendesse à demanda do mercado, não à demanda da sociedade, não as mudanças sociais, a demanda do mercado, então mão de obra. Então formar para mão de obra, ou seja, depositar saberes ali e depois ele sacar aqueles saberes na indústria, nas empresas, onde fosse necessário. Então o governo Fernando Henrique, quando elabora a LDB, né, na verdade, quem elabora foi Anísio Teixeira e o Fernando Henrique muda essa LDB quando ele vai ser votado no Congresso e promulgada, ela faz uma coisa diferente do que estava previsto. Então ela traz uma questão rasa, fala que cada unidade da federação vai falar o que é gestão democrática. E aí deixou aberto ao contexto da cada unidade da federação. E aí no Distrito Federal, a gente percebe o quê? A gente percebe que ao longo da história da educação no Distrito Federal, a gestão democrática é sempre falada por todos os governantes. Só que a implementação dessa gestão democrática é diversa. Por exemplo, depois do governo democrático e popular de 94 a 98, onde os diretores eram eleitos pela comunidade, teve essa experiência muito bem sucedida no Distrito Federal, a secretária de Educação à época, na gestão Roriz, ela falou que agora continuaria a gestão democrática, mas só para a eleição dos conselheiros, porque a eleição de diretor quem indicava era o governador. E aí teve uma disputa no Ministério Público, os gestores que tinham sido eleitos continuaram, né, um ano depois desse governador empossado, mas no ano seguinte ele mudou a lei e pronto. Acabou a gestão democrática como preceito dos movimentos sociais lá da década de 80, né, da redemocratização, que era o quê? Que era a gente ter um gestor que pensasse a realidade daquela comunidade, que a escola agisse para mudar a realidade social daquela comunidade, buscando os anseios da comunidade. Então isso era a gestão democrática. Quando você indica, você quebra esse vínculo. Então a gestão democrática ela é falada por todos, né? Mas viver na prática. Agora a gente viveu um outro período de experiência de gestão democrática. Em 2012, em outro governo democrático e popular que teve em Brasília, no segundo governo democrático popular que teve, a gente teve em 2012 uma lei de gestão democrática aprovada na nossa Câmara Legislativa, sancionada pelo governador à época, governador Agnello, e que essa gestão democrática passava para a mão da comunidade a possibilidade dela gerir num coletivo, num colegiado, a caminhada daquela escola. E o que a gente tem é resultados muito positivos no IDEB, nas escolas que de fato conseguiram implementar. Porque isso não é uma coisa fácil também. Não é fácil para o gestor, não é fácil para o gestor da escola, não é fácil também para a comunidade escolar. Porque isso é uma cultura. A democracia é uma cultura. A democracia não é uma coisa que você institui em lei, que você teoriza e a pessoa vai e aplica, como uma fórmula da matemática ou da física. Não, ela é uma prática. A prática social cotidiana.
E o Brasil é muito jovem ainda com a democracia. Agora a gente vê também o novo ruptura democrática que também tem relação com o que está acontecendo hoje. Claro. Bom, Henrique, o GDF abriu recentemente uma consulta pública, foi realizada no dia 10 de agosto, sobre política, os conceitos e a lei de gestão democrática. Qual que é a avaliação que você faz dessa atividade, que na verdade é uma ação um pouco mascarada, não é isso? Então, eu sou formador na EAP no curso de Gestão Escolar Democrática, Saberes e Práticas Essenciais. Sou formador e sou articulador do curso, como se fosse um coordenador do curso. E participei da 6ª Conferência Distrital de Educação promovido pelo SIMPRO, agora em junho, aberto para toda a rede, para toda a categoria, todo mundo que quisesse participar estava aberto. E lá, nessa conferência, nós discutimos o que vínhamos discutindo no curso, eu particularmente da cadeira que eu sentava, né, da posição que eu ocupava na sociedade, na secretaria. E levei os anseios do que eu percebi no curso, do que poderia melhorar, que é uma demanda, essa mudança na lei de gestão democrática, mudança ou não, né? Essa revisão da lei, esse reolhado para a lei, essa revisitação à lei de gestão democrática que foi promulgada em 2012, era uma exigência, é uma exigência do Plano Distrital de Educação, para que a gente desse um passo a mais, para que a gente fosse além da democracia. Avançasse, né? Para que a gente avançasse nessa cultura democrática, é isso mesmo. E aí, sentamos em junho, ficamos sexta e sábado, exaustivamente debatendo isso, com o gasto do dinheiro do nosso sindicato, fizemos lá uma minuta. Aprovamos a minuta, a categoria reunida lá aprovou uma minuta e encaminhou para o Fórum Distrital de Educação, que é um dos órgãos colegiados previstos na lei de 2012. Fórum Distrital de Educação, que teve a brilhante ideia de buscar na categoria, na comunidade escolar, quais eram os anseios de mudança. Bem, depois desse debates acalorados sobre vários artigos, a gente voltou para o fórum então, e o fórum, na íntegra, encaminhou para o governador, ou para o secretário de Educação, o professor Júlio Gregório. E para nossa surpresa, agora, retornando do recesso escolar, a gente percebeu que tinha uma consulta pública no site da secretaria. Consulta pública que chegou sem a publicidade. E chegou no período de recesso. No mínimo, estranho isso. Mas tudo bem, vamos olhar, né? Vamos participar. Foi bem no meio do recesso, só retornou do recesso no dia 15, não foi? Isso, retornamos no dia 15. A publicação no site lá a matéria está datada do dia 10. E o último dia para receber sugestões por um e-mail, que também eu não desconheço de quem seja, de qual setor da secretaria seja aquele e-mail, para ver como é que as coisas estão confusas. A gente não sabe qual setor que comanda esse processo dentro da secretaria, né? O fórum encaminha, a gente não sabe aonde ali procurar. Procurar quem? Conversar com quem? Pedir esclarecimento para quem? Não sei. Então tá lá um e-mail lá, um e-mail qualquer, na minha opinião, porque não indica qual é o setor daquele e-mail, um telefone de contato não indica nada. E aí, hoje, dia 16, 2 dias após o recesso, é o dia final, limite para a rede, a comunidade escolar, que tem as suas limitações digitais por conta de uma falta de investimento do Estado nas laboratórios de informática, na alfabetização digital dos nossos servidores, tem essa deficiência. E ele dá 2 dias de prazo após o recesso para todo mundo participar. E pais, o texto, mães, na verdade, difere, né, da minuta. Você pode pontuar pra gente? Aí vem a segunda questão. Quando a gente abre ali ainda no intuito de participar, levando pela boa fé, a gente percebe que o texto é diferente do Fórum Distrital e nenhuma explicação é feita por que o texto é diferente. Poderia estar lá na matéria que estava orientando a participação da consulta pública, poderia ter um quadro ilustrativo falando do que era, do que mudou, por que mudou, como você gostaria que fosse. Poderia ter várias didáticas, agora parece que para a atual gestão da secretaria, didática é o de menos. Talvez democracia seja de menos, e esse é o nosso medo. Porque o que está lá é que a partir de agora, a proposta do governo é que a partir de agora, o processo democrático deixe de existir. Que passe a existir uma prova, que a prova seja mais importante que o nosso voto. Como se não é democracia, uma prova é mais importante que o voto? A meritocracia, então, tão falada por alguns que defendem a escola sem partido, agora está vindo na prática. Isso é muito estranho para a gente. Isso não chega sozinho, isso chega num contexto, como eu acabei de falar, esse contexto da escola sem partido, que tem um partido. Cerceando a participação, né, efetiva. Outro partido, cercear a participação, retirar o processo democrático da mão do trabalhador, da trabalhadora, dos seus filhos.
E isso é importante, porque quando a educação sai da mão dos seus filhos, da trabalhadora, do trabalhador, do que ele vive no dia a dia, com certeza o secretário que está sentado na cadeira dele, debaixo do ar-condicionado, com aquela pedra de mármore na frente dele, não sabe o que você passa no seu dia a dia, a falta de giz na sua escola, não sabe a falta de papel para imprimir as suas provas. E é isso que é a democracia. É você poder falar o que você vive e como você gostaria de viver. E não só ter o básico, né? É preciso ir além, né? Isso, Henrique? Então, ter o básico já é uma coisa importante. Pois é. Mas que a gente não tem. E se a gente não tem espaços democráticos de falar que não tem esse básico, de exigir o básico do Estado porque a gente paga os nossos impostos para isso, a gente vai ter qual outro espaço? Se a gente não pode querer ter um gestor que tenha a cara da comunidade, quem ele está querendo colocar como gestor naquela escola? Um cabo eleitoral? Será que ele está pensando, então, na próxima eleição? Então eu fico assustado com essas coisas. E aí eu percebo o quê? Eu percebo que no âmbito federal a gente está vendo que o processo eleitoral não está tendo mais validade. Vai ter agora, no final de agosto, vai ter uma eleição indireta no Senado para presidente. Ou seja, o voto de 52 milhões de pessoas não vai valer mais nada. Agora nas escolas também estão tirando isso. Então você está vendo que a questão do golpe, que muitos falavam, que outros pensavam que era uma briga de partidos, agora está se refletindo na realidade da escola, no Distrito Federal. Estão tirando do professor, da professora, da carreira assistência, dos servidores da carreira assistência, estão tirando do estudante, estão tirando do pai, da mãe, do avô, do tio, o direito de escolher qual escola que ela quer. Se é uma escola que passe mais no vestibular, se é uma escola que tenha incluído no currículo o ensino técnico, por exemplo, para a pessoa sair dali já formada, por exemplo, em enfermagem, formada no que aquela comunidade também demanda de mão de obra. Então está tirando isso. Quem vai ditar os rumos da escola agora, pelo que está escrito na lei, é uma prova. É uma prova que você não sabe de onde vem, não sabe quem faz a prova, com que parâmetros vão elaborar a prova. Ou corrigir. Ou corrigir a prova. Se as pessoas que fizerem a prova... E uma outra coisa, por que um servidor da educação que fez a prova tem que fazer uma nova prova para ser gestor? Ou seja, o juiz faz uma nova prova para se assumir como desembargador? Por que isso acontece na docência? Por que isso não acontece no tribunal? Por que isso acontece na docência? Por que isso não acontece com você, político? Por que isso tem que acontecer com a população? Com a gente que paga imposto acontece isso. Com quem gasta o nosso imposto não acontece isso. Gasta mal o nosso imposto, porque não dá papel na escola. Porque não coloca computador funcionando na escola. As bibliotecas fechadas. As escolas agora sem coordenador pedagógico. E aí tem que falar de democracia? Querer agora colocar uma prova? Fica me parecendo que está se escondendo atrás de uma prova para falar que a qualidade da educação é ruim, não é porque falta tudo isso que eu falei. É porque o professor não passou na prova. Que prova é essa que vai fazer para o professor? É uma situação delicada, né, Henrique? É uma situação muito delicada. Bom, para que todos que estão nos assistindo possam compreender melhor, você ilustrou bastante, mas qual que é a importância da gestão democrática para a qualidade da educação? Acho que é importante nós ilustrarmos bem isso para quem nos assiste, porque é preciso que a sociedade se posicione nesse momento, né? Isso. Posicionamento agora, tomar partido é o mais importante. Por quê? Porque a gente tem duas opções. Aquela escola que eu falei que é a bancária, em que as empresas cobram do Estado que tem uma mão de obra para que seja utilizada na empresa. E que essa mão de obra não precisa fazer vestibular, que essa mão de obra não precisa ser um líder político, que essa mão de obra não precisa ser um líder religioso, que essa mão de obra não precisa ser nada além de uma mão de obra. Recursos humanos, como se o ser humano fosse apenas um recurso. Não tivesse uma afetividade, não tivesse um relacionamento social e histórico por trás disso. Então, essa é uma educação bancária. Deposita o conhecimento, o aluno fica guardado ali na escola, o professor fica lá na A, B, C e D. Se ele não decora o A, B, C e D porque ele passa fome, ele é reprovado. Não interessa porque ele não passa fome. Então, ele cai na lixeira, que é da exclusão, que é da expulsão da escola, e você não tem uma qualidade que seja voltada para a comunidade. Qualidade que a gente chama de social. Então, tem a qualidade total bancária, que se deposita o conhecimento para o mercado de trabalho, e tem a qualidade social, que é para quê? Para mudar a realidade daquela comunidade. Então, aquela comunidade chegou ao consenso que agora ela tem um meio ambiente muito bom, que ela está tendo um problema de gravidez precoce na comunidade.
Então, que a escola trabalhe a gravidez precoce como eixo transversal, em que o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, ele sirva para isso, para mudar aquelas limitações daquela comunidade, mas que seja eleito pela comunidade. Problema de droga, a comunidade vai debater. É um trabalho integrado, não seria isso? Da comunidade com a escola? É isso. Isso é qualidade social. É um trabalho integrado visando a mudança das práticas sociais da comunidade para aquilo que a comunidade quer. Quer passar no vestibular? Então a escola vai trabalhar para isso. Mas desde que isso seja eleito pela comunidade. Não seja um projeto de forma, ou seja, para todo mundo, eleito por alguém que a comunidade não conhece, que é o secretário de Educação, né? E o secretário de Educação fala, ó, vamos mudar agora, todo mundo vai passar no vestibular. Vai dar um simulado. Esquece de dar o papel para a escola fazer as provas da escola. Esquece de dar um coordenador para apoiar o professor no dia a dia, porque o professor não aguenta sair da sala, correr para pegar papel, sair da sala, correr para pegar giz. Não tem giz nem papel, mas ele vai correndo tentar fazer isso. E não tem um coordenador pedagógico para orientar a prática pedagógica daquela escola, nem para ajudar esse professor nessa hora de necessidade. E o aluno fica sozinho na sala. Eu imagino que também para contemplar a diversidade do quadro de professores e de alunos, né? Que o coordenador pedagógico faz esse diálogo também, não é? O coordenador pedagógico, ele é um mediador, né? Ele é mediador entre o que a comunidade escolar falou e o que o professor está fazendo. Então ele vai ali mediando, ele vai olhando de fora e vai falando, ó, melhora isso, melhora aquilo. Ó, o professor tal está fazendo uma prática interessante de avaliação formativa, traz isso também para você. E aí a gente não tem coordenador pedagógico, não tem giz, não tem papel. Mas aí tem um simulado, que é contratado uma empresa para fazer um simulado. Né? Vai ser contratado uma empresa para fazer uma outra prova. Como se já não bastasse o concurso público que a gente fez. E aí, então, a qualidade social mingua. E qual é o principal preceito dessa qualidade social? É a participação. E a participação está ligada ao quê? À gestão democrática. A gestão democrática são os colegiados funcionando para o gestor das condições, participar e dar as condições para que a escola funcione. Aonde isso está acontecendo, e tem várias experiências. Dentre essas experiências de sucesso na gestão democrática, tem um Centro Educacional 01 de Sobradinho. Colocou agora 69 estudantes na UNB. Fora do eixo do plano piloto, em Sobradinho, uma cidade periférica, né, sem as condições que tem de infraestrutura cultural, cinema, de acesso aos bens culturais da humanidade. O grupo escolar lá, a gestão democrática de lá, não foi o gestor, não foi os professores, não foram só os alunos, não foram só os pais. Foi todo mundo, a gestão democrática lá, todos juntos conseguiram levar a isso. Por que isso não aconteceu antes? Por que aconteceu no ambiente da gestão democrática? O modelo, no caso, nessa escola, funcionou muito bem, né? Isso. Mas, por exemplo, existem vários modelos, não é isso, Henrique, de gestão democrática, né? Porque ele é flexível. Você falou de uma coisa boa. Quais seriam os modelos possíveis de gestão democrática nas escolas? Né? Eu falei antes que o discurso da democracia está na boca de todo mundo, inclusive lá dos senadores, que votaram pelo golpe. Né? E vários governadores também falam, nós fazemos democracia, mas tem várias formas de se colocar o diretor da escola, não o gestor, o diretor, quem dirige, simplesmente dirigir administrativamente, sem gerir aquele grupo conjunto. Então, por exemplo, o mais conhecido em Brasília é o indicado pelo governador. Indicado. Né? A gente tem gestores que até hoje, que eles estão aí há 25 anos na gestão da escola. 25 anos? 20 anos, vamos colocar dessa forma. 20 anos, porque 25 aposenta, né? A partir do aposentadoria especial. Mas há 20 anos na escola, indicados pelos governadores. Então até que ponto aquela pessoa tem vínculo com aquela comunidade, tem vínculo com o projeto daquela comunidade? Você pode ter também, como exemplo de São Paulo, o diretor que faz o concurso público para direção. E aí, ele fez o concurso público, passou no concurso, entrou como diretor. Ele não conhece nenhum professor, não conhece a comunidade, mas ele vai gerir aquilo. Ele vai administrar. Vai administrar. Agora, quando você tem a gestão democrática, você tem a eleição. E otimiza, né? Otimiza. Você tem uma eleição de quem? Do professor e da carreira assistência, que podem estar ocupando um cargo de gestão. Conduzindo o grupo por meio dos colegiados. Né? Então, assim, a lei que está, a proposta de projeto de lei colocada pela consulta pública, que não teve tempo, que foi no recesso pelo GDF, ele ataca duas questões. Ele ataca, por exemplo, a participação, colocando dessa forma. Por que a prova não vem depois, por exemplo, que o cara foi eleito? Faz a prova para saber o que ele não sabe, dá um curso para ele.
Dá apoio técnico para ele. É isso que nós da EAP estamos prontos para fazer. Estamos lá fazendo. Então vamos dar mais material para a gente da EAP, trabalhar mais formadores na EAP, qualifica melhor a gente, dar os nossos afastes para que a gente possa ter a formação continuada. O governo corta afaste, o governo está deixando de dar aposentadoria, o governo cumpre o plano de carreira porque não dá o aumento do auxílio alimentação, que está atrasado há 2 anos, o nosso aumento de salário. Ou seja, é um governo que vem quebrando lei sobre lei. Tem a ver com o que está acontecendo no cenário nacional, com a quebra da lei lá da Constituição. Se você pode quebrar a Constituição, você pode quebrar qualquer outra lei. E aí em São Paulo é assim, as pessoas, o governo faz o concurso público, entra lá e não sai mais de lá. É o cargo dele. O diretor é o cargo dele. Ele virou lá, bom, ruim, e precisa oxigenar, né? Ah, isso é gestão democrática, é oxigenar. É a comunidade escolar escolher quem ele quer. Porque foi isso que a gente clamou quando a gente foi para as ruas falar o Direta Já. Claro. E se um determinado gestor não funciona, automaticamente a comunidade diagnostica aquilo e já tem a viabilidade de escolher outro. Né? Esse foi um outro ponto interessante, porque na lei, nesse projeto de lei, não está previsto, por exemplo, que qualquer processo administrativo tem que passar pela Assembleia Escolar. Não foi a Assembleia que acolheu aquela gestão? Por que a Assembleia não pode saber do que está acontecendo com aquele gestor? Volta ao caso do Sobradinho, do SED 1 do Sobradinho, que teve 69 aprovados. O gestor foi afastado sem a comunidade saber o porquê. Afastado 30 dias, o projeto pedagógico 30 dias. Esse ano a gente pode ter a diminuição nos aprovados. E não é por acaso, é porque houve uma interferência na gestão democrática por parte da Secretaria de Educação. Ou seja, é ação sobre ação. Então a gente chegou hoje no momento onde eles falaram que tiveram audiência pública. Não teve audiência pública. Isso é uma falácia. Isso inclusive, pode se caracterizar como uma interrupção do empoderamento das escolas? Uma interrupção do empoderamento, da democracia, da qualidade social. E depois vem falar que a culpa da qualidade de não passar no vestibular, porque para alguns passar no vestibular é a única qualidade. Para a gente, não. Para a gente que vem desse movimento da educação pública com qualidade social para o trabalhador e trabalhadora, ter qualidade na educação é ele sair da escola e ser um líder político, um líder religioso ético, que saiba conduzir a sua comunidade, é ele ser um comerciante, é ele fazer um curso superior se ele quiser, várias portas estarem abertas. Fazer uma faculdade é uma opção, mas não deve ser a única opção que a escola pode dar para a classe trabalhadora. Se alguém quer pagar uma escola que passe só no vestibular, é uma opção da pessoa pagar. Agora, uma escola pública que está para a diversidade, tem que assumir a diversidade. Assumir a diversidade é ouvir e falar, vocês querem isso, então nós vamos trabalhar para isso e alcançar aquela qualidade. Claro. Bom, Henrique, na sua avaliação enquanto formador, né, quais seriam as ações nesse momento, onde ocorreu essa consulta pública, existe esse movimento de interrupção do empoderamento do professor, da comunidade escolar, do aluno, da escola em si. Quais as ações devem ser feitas para interromper esse processo? Bem, hoje eu, enquanto formador, articulador, encaminhei um e-mail para essa comissão que tem lá um e-mail que eu não sei quem é, se é uma comissão, se é uma pessoa, se é o subsecretário X ou Y, não sei quem é, da Secretaria, solicitando o cancelamento dessa audiência pública, um reagendamento dessa audiência pública e que essa audiência pública ela seja direcionada para dentro das escolas. Então, se quer debater com alguém, debate dentro das escolas. Depois, outra coisa, como é que um projeto desse, uma proposta dessa passa, chega lá para ter uma consulta pública e não passou por um centro formador, porque está escrito lá que tem que ter formação pro diretor e não passa para a gente? Ou seja, eles fazem algo para a gente executar, mas não querem que a gente pense sobre aquilo, que a gente opine naquilo. Então, para o processo, reagenda para daqui 1 mês, 2 meses, encaminha para as escolas fazem essa audiência pública dentro das escolas, nas assembleias escolares, nos conselhos escolares, né? Enquanto isso, faz a consulta às áreas técnicas da secretaria, EAP, por exemplo, junta esses 2 produtos, leva para um ambiente de consulta pública, um auditório, com 1 mês de antecedência, chama a comunidade, apresenta o produto final, vê as novas intervenções e depois disso leva lá para a Câmara Legislativa para que possa ter mais debate dos deputados. Mas chega nos deputados
um anseio da comunidade, não um anseio do secretário. Não pode, o secretário não pode falar o rumo da educação, ele tem que perguntar para a comunidade. A demanda tem que vir de baixo para cima. Né? Inclusive, a gente espera uma ação incisiva da Proeduc nesse sentido. Né? No sentido de falar para o secretário, olha, isso não foi audiência pública, refaça. Se quer ter uma audiência pública, que tenha, mas não pode encaminhar alguma coisa para a Câmara Legislativa falando, ó, fizemos audiência pública. Não é verdade isso, esse é o nosso medo. É a ruptura democrática com a falsa democracia. Ouvimos todo mundo, na verdade não ouviram. Né? Estamos respeitando a voto do povo, na verdade não estão respeitando. Né? Não é assim, a gente espera que isso avance. Inclusive, ter a gestão democrática na EAP. Porque se é uma universidade pública federal, tem eleição para reitor, por que o diretor da EAP não pode ter a gestão democrática? Foi um outro item retirado da proposta de lei. O que o secretário tem medo? Da gente eleger alguém que evidencie essas situações, mais ainda para a gente, porque a gente está vendo de forma superficial, de fora. Um diretor vai estar mais dentro disso. Né? Ou será que o secretário já tem planos de acabar com a EAP? Isso, o secretário precisa responder isso para a gente. A Proeduc precisa perguntar isso para o secretário. O Simpro hoje fez uma nota no site, uma nota dura que mostra isso. Nós encaminhamos a situação à Câmara Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal. Representantes nossos dentro desses espaços nós levamos essas indagações para eles. Então, assim, estamos fazendo um movimento de acordo com o que fizemos na década de 80, pela democratização da educação, pela educação pública e de qualidade social. E hoje, cada um de nós, servidores da educação, trabalhadores da educação, estudantes, familiares, precisamos mostrar a nossa voz e fazer a nossa voz ser respeitada. Hoje tiram a voz do professor, amanhã vão tirar a voz de cada um de que está fora da escola. Perfeito. Bom, o TV Simpro está chegando ao fim. Você quer se despedir? Tem alguma informação a mais? Não, primeiro eu agradeço a oportunidade da TV comunitária, né? É uma TV que contribui para a democratização do acesso à informação, que também faz parte dessa educação de qualidade, né? Qualidade é acesso também aos bens culturais. E a informação que a TV comunitária faz é dar um acesso à informação de qualidade, então a educação se beneficia com isso, né? Parabenizar vocês, parabenizar o Simpro por esse espaço, por estar dando voz aos docentes, às docentes, né? Que querem aqui falar do que estão acontecendo na rede. Esperamos uma ação concreta parte do secretário para que ele reavalie essa situação dessa audiência pública que não aconteceu, mas está escrito no site. Precisamos do acompanhamento da Proeduc, precisamos do acompanhamento da Câmara Legislativa, das câmaras federais e do Senado, para cuidar do povo, não abandonar o povo, porque o povo está abandonado. Né? Os interesses agora do setor privado da educação parecem tomar conta de todos os setores da educação. Porque isso são ações de setor privado e não é isso que a gente quer para a educação pública. A gente quer da educação pública que tenha uma alimentação de qualidade, o livro, que as bibliotecas estejam abertas, que os auditórios estejam funcionando com iluminação, com poltronas boas, que a horta escolar esteja bem, né? Que a coleta seletiva esteja acontecendo, que tenha equipamentos de audiovisual na escola, para que possa fazer o cineclubismo funcionar. Então a gente quer isso é qualidade social para a gente, não é um simulado que vai resolver o problema da educação. Perfeito. Bom, nós da TV Comunitária de Brasília gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Né? É sempre bom nós falarmos de democratização da educação, porque é uma das lutas da TV Comunitária. E do projeto, né, que nós temos aqui, em parceria com o Sindicato dos Professores, que é a Escola de Mídia Comunitária. Então, é juntar democratização da comunicação e democratização da própria educação, né? Então, assim, nós gostaríamos de agradecer a todos que nos assistem e convidamos que continuem assistindo ao TV Simpro. Informamos que é possível assistir no site da TV Comunitária, no site do TV Simpro, e é possível rever a nossa programação. Então, confira as nossas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.